Olá, eu sou o Anderson Gomes e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à série Programação Orientada a Objetos com Delphi, hoje falando sobre métodos. Vamos lá, vamos para o vídeo. Os métodos, conforme nós já mencionamos anteriormente, são responsáveis pelo comportamento de uma classe. De um modo geral, métodos são procedimentos ou funções, rotinas, com blocos de códigos que podem ser chamados de qualquer parte do programa. As chamadas de uma função, por exemplo, retornam um valor. As chamadas de uma procedure não retornam um valor. Uma procedure normalmente é declarada e implementada da seguinte forma: procedure, o nome dessa procedure, uma lista de parâmetros, diretivas dessa procedure. Dentro dela você pode ter variáveis locais e o bloco de instrução definido ali com o begin e o end. Vale lembrar que a lista de parâmetros, as diretivas e as variáveis, as declarações locais, são opcionais. E notem que ela não tem um valor de retorno, um tipo de retorno. Já quando falamos de funções, as funções são declaradas com a palavra reservada function, o nome dessa função, a lista de parâmetros, e aí ela tem um tipo de retorno. Esse retorno pode ser de qualquer um dos tipos primitivos, mas também pode ser de um tipo criado por você. No caso, tem também as diretivas, declarações locais, o begin e o end, para conter ali as suas instruções e compor essa rotina que nós chamamos aí de função. Vale aqui mencionar que uma função, para que tenha o seu retorno, a gente atribui esse retorno a uma variável chamada result, ou ao próprio nome da função, dentro desse bloco de código, ok? Os métodos get e set nós já vimos aqui em vídeo anterior, mas vamos falar sobre eles e mostrá-los em execução novamente na hora que estivermos utilizando o Delphi aqui. Existem também métodos especiais, como os construtores. Um construtor é um método utilizado para inicializar a instância de uma classe. A declaração de um construtor parece com a declaração de um procedimento, porém, você vai trocar a palavra reservada procedure por constructor. Embora a declaração não especifique nenhum tipo de retorno, um construtor retorna uma referência para um objeto do tipo da classe que ele está criando. Uma classe pode ter mais de um construtor. Na maioria dos casos, tem apenas um. E convencionalmente, chamamos o construtor de create. Um outro método especial é o método destructor ou destrutor. Ao inverso do construtor, ele é utilizado para finalização de uma classe. Embora possa ter mais de um destructor, é recomendável que você substitua o método destroy, que é herdado lá de teu object, e declare apenas um único construtor para a sua classe. A declaração de um destrutor se parece com a da procedure, e você vai trocar a palavra procedure por destructor. Bem, acho que a melhor forma de conseguirmos demonstrar isso é indo para o Delphi. Então, vamos lá. Aqui com o Delphi aberto, vamos abrir o exemplo que nós já trabalhamos na aula 5. Vamos abrir aqui a unit da nossa classe tPessoa. Então vamos iniciar falando sobre os métodos get e set, que são métodos de manipulação de propriedades e campos. Então vamos começar falando aqui, por exemplo, do método setNome. Foi declarado como uma procedure, então ele não tem um valor de retorno. O nome dele que foi setNome, e ele recebeu como parâmetro value do tipo string. A sua implementação, nós criamos um bloco de código fazendo a validação. Ele não teve aqui a parte opcional, que era a declaração de variáveis locais, mas ele fez aqui a validação dentro do bloco de código, dentro do begin e do end. Tivemos também um método get para o campo telefone. Function foi uma função get telefone. Repare que ele não teve parâmetros, mas ele tem o seu tipo de retorno,
que é um tipo string. Então, getTelefone tem como implementação a chamada do método, o tipo de retorno, também não teve variáveis locais, e nós atribuímos o valor em result. Isso faz com que, ao invocar essa função, seja exibido o valor de fTelefone na variável result. Então, conforme mencionado, os métodos get e set são para manipulação de campos e propriedades dentro da sua classe. Vamos agora abordar alguns métodos mais especiais. Vamos aqui na classe TObject e repare que ela tem o constructor create e que basicamente ele cria o nosso objeto. Ela tem também o destructor. Então, vamos achar aqui que é o destroy, que é um método virtual. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então vamos criar aqui o nosso create. Constructor create. Vou gerar aqui a sua implementação, Shift Ctrl C. Dentro do nosso create eu posso inserir uma série de comandos que vão inicializar o nosso objeto. Nome recebe Delphi. Telefone recebe 022. Esse processo está criando o nosso objeto e atribuindo esses valores já no momento da sua criação. Vamos confirmar isso através do botão no qual vamos lançar aqui uma variável do tipo pessoa LPessoa do tipo tPessoa, LPessoa recebe tPessoa ponto create. Vou colocar aqui um show message para que a gente possa aí exibir LPessoa ponto nome. Por exemplo, vamos colocar um breakpoint aqui e vamos executar a nossa aplicação com depuração. Código compilado, entrou em execução. Quando eu clico no botão, ele vem para essa primeira linha. Então repare que ele entrou aqui, vai chamar o create. Repare que ele chama o construtor da classe tPessoa e começa a sua execução. Entrou na primeira linha, nome nesse momento está vazio, ele vai atribuir nome de Delphi, telefone está vazio, ele vai atribuir telefone, vai executar aqui o show message, exibindo assim o resultado que a gente estava esperando. Vamos criar aqui também um destructor. Também é aconselhável que tenha o nome de destroy. Quando chamamos o destroy, vamos gerar aqui a sua implementação self.free. Chamar aqui o método free só para que você possa entender. O destroy é um procedimento virtual, ele não tem implementação. E o free, na verdade, chama o destroy, ou seja, remove esse objeto da memória. Ok? Então a nossa classe está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente vai abordar isso um pouco mais adiante quando falarmos de polimorfismo. Então reparem, temos o seguinte cenário. Constructor, que nada mais é do que um procedimento em que nós trocamos a palavra reservada procedure por constructor, e destructor,
um procedimento que nós trocamos a palavra reservada procedure por destructor. O constructor cria e inicializa esse objeto na memória. O destructor destrói, removendo esse objeto da memória. Vale lembrar que no Delphi, o objeto é de responsabilidade do programador. Cabe a ele criar quando for utilizá-lo e destruir quando terminar a sua utilização. Então, recapitulando o que nós vimos sobre métodos que são responsáveis pelo comportamento da classe. Vimos os métodos get e set, geralmente utilizados na manipulação de propriedades que vão aí interagir com os campos dessa classe. Vimos métodos construtor e destrutor. O primeiro cria uma instância dessa classe, tornando-se um objeto utilizável. O destrutor, por contrário, faz a remoção desse objeto da memória. Vimos também procedimentos e funções, rotinas de um modo geral, blocos de código capazes de executar diversas instruções para sua classe. Vale lembrar que temos diversos métodos que podem ser considerados apenas como métodos de regra de negócio. Ou seja, dependendo do contexto da sua aplicação, você pode ter um método para debitar, creditar, exibir saldo, um método para excluir registro e assim por diante. Métodos é um tema muito abrangente. Nós vamos continuar falando sobre métodos em polimorfismo. E polimorfismo é o tema da nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Até mais, vejo você num próximo vídeo.